Boa tarde, meu nome é Eber, vou apresentar a pré-banco de TCC. Meu TCC vem falar das análises das informações geradas pelas máquinas para otimização de processos. Como introdução e objetivo geral desse trabalho será demonstrar quais ações serão realizadas para otimizar e reduzir o tempo de processos produtivos. A gente vai demonstrar, nesse trabalho as ações que a gente tomou, colhendo informações, colhendo dados, para mostrar que é possível fazer a otimização de processos usando esses dados de máquinas. Desenvolvimento tecnológico, inovação e melhoria contínua. Hoje, todas as empresas que querem estar aí na frente no mercado de trabalho, elas estão buscando isso aí, desenvolvimento tecnológico. Quanto mais tecnologia você tem em sua empresa, você consegue otimizar seus processos, você consegue terminar os seus processos mais rápidos. Inovação. O mercado sempre está procurando algo novo. Sempre a gente quer um carro novo, um celular novo. Então, a empresa sempre tem que estar se inovando. A melhoria contínua é que todas as empresas de grande porte hoje pregam, né? Sempre estar melhorando continuamente, aplicando os métodos de melhoria, de pós-trabalho, de como o operador trabalha, sempre buscando melhoria contínua do processo. Esse trabalho buscou abordagem para desenvolvimento e análise das informações geradas pelas máquinas. Então, o que a gente fez? A gente acessou os dados dessas máquinas, essas apertadeiras, que aplicam torque em motores. A gente baixou esses arquivos para um Excel, fez ali, implantou janelas com intervalos mínimos e máximos. A gente analisou gráficos para otimizar melhor esse aperto e terminar esse aperto mais rápido, para que a operação ganhasse assim, mais agilidade assim, para terminar o seu trabalho. Foram desempenhadas atividades de análise, histórico de aperto e gráficos de diversas máquinas eletrônicas. Então a gente baixou aqui o histórico, né? A gente está vendo aqui as operações, o nome do operador, ali o valor de ângulo objetivo, qual foi o ângulo máximo e mínimo, valor de torque atingido, torque máximo e mínimo que a gente quer definido pela engenharia da Fiat, né? O valor de torque máximo e mínimo. E aqui no ângulo, aí é o estudo já aplicado pela gente, na nossa empresa. A gente aplica velocidade, controle de ângulo, controle de aproximação. Então são vários as ferramentas que a gente tem para otimizar melhor esse processo. Existe uma gama de ferramentas de monitoramento de torque, ângulo, corrente e curva de aperto. Essas ferramentas são as eletrônicas que a gente está usando hoje na Fiat, são o que há de mais novo na nossa empresa. Então ali todas têm medidor de torque, medidor de ângulo, tem controle de corrente, tem todos os tipos de ferramentas que possibilitam a gente otimizar esse processo. O que a gente começou a aplicar nessa empresa que desenvolveu esse TCC, foi há 2 anos atrás que começou esse projeto. A gente está terminando ele agora, está chegando no setor que eu trabalho hoje. Esses são os gráficos que a gente analisa para determinar a curva de torque. Nele eu vou explicar ele melhor mais para frente. Karl Marx já dizia que as revoluções são a locomotiva da história. Por que eu estou falando isso da Revolução Industrial? Que a gente passou por todas as revoluções, primeira, segunda, terceira e quarta. Hoje eu creio que a gente está aqui, hoje, pelo menos esses dados que eu utilizei, esse método que a gente usou, a gente está aqui ainda na terceira. A quarta revolução eu acho que ainda está engatinhando aqui no Brasil ainda. Algumas empresas, como a que eu estou fazendo esse estudo, já está desenvolvendo bem. Mas esse estudo que eu fiz aí, eu acho que ainda está na terceira revolução industrial, que é a produção automatizada por computadores e robôs. Todos esses dados que eu consegui foi todos acessando ferramentas, não foi por nuvem, por informações, foi direto no equipamento. Então eu acredito que a gente ainda está nessa terceira revolução industrial, aí, a maioria das empresas hoje. Engenharia de produção é responsável por garantir a eficiência dos processos produtivos, além de manter baixos os custos de produção de uma empresa ou indústria. Então esse trabalho tem tudo a ver, né, com o engenheiro de produção. Para a gente garantir a eficiência. Então esse trabalho a gente visou garantir a eficiência do processo produtivo.
E os custos baixos, a gente manteve esses custos baixos, porque já era um equipamento que a empresa já tinha adquirido. Ele tem esse equipamento lá na empresa. Então a gente só propôs ali um estudo maior em cima de cada aperto, cada junta, que podem ser vários tipos de juntas. Então a gente está fazendo estudo para esse tipo de junta. E ganhando assim qualidade de aperto e velocidade na conclusão desses apertos. Então assim, otimizando a operação do cliente. Para a Mulbray 2000, a evolução da manutenção pode ser particionada em gerações. Então, primeira geração, conserto após avaria. Segunda geração, revisão gerais de programadas, sistema de planejamento e controle de trabalho. E a terceira, monitoramento de configurações, projeto visando a confiabilidade de manutenção, estudo sobre riscos, computadores pequenos e rápidos. Então, hoje a gente está nessa terceira geração ainda. Aplicando esse trabalho também, a gente conseguiu um índice menor de quebra de máquina, né? Como a gente analisou cada junta, tem um programa definido para cada tipo de junta, a gente conseguiu diminuir a quebra de máquina. Mas isso já é um ponto interessante para a nossa empresa, né? Não para a empresa que a gente está prestando esse serviço. Claro que elas vão ter o maior tempo ali de equipamento operando, mas essa é a maior vantagem para a gente. Mas é uma das vantagens desse processo que a gente está aplicando lá, que é a otimização dos processos. Bom, o parafuso é exposto a cargas de tensão, a torção e, por vezes, a uma carga de cisalhamento. Então, esse trabalho foi feito todo em cima assim, de juntas e parafusos. A empresa que eu trabalho, ela trabalha com isso, né? Aperto de parafuso. Então, é uma tecnologia que hoje está sendo muito valorizada pelas empresas que trabalham, principalmente no setor automotivo. As grandes empresas de óleo e gás, de mineração também estão usando muito. Então aqui está demonstrando quais são as cargas, né? Carga de tensão que o parafuso recebe nele. A força de união, que é a força que junta ali as duas chapas, ou geralmente são duas chapas, né? O que juntam qualquer coisa, gera essa força de união entre elas. E aquela carga de cisalhamento, aquela carga que está tentando fazer ali, romper o parafuso, cortar ele, né? Praticamente. Então essas cargas, força de união, é uma força que a gente vai estudar melhor aí para frente. Pois a força de união é a força real resultante da tensão do estiramento do corpo do parafuso, que deve ser suficiente para suportar toda a carga para a qual a junta é projetada. Então essa força de união, vamos pôr ali, a gente está parafusando ali duas chapas para juntar ela. O parafuso chegou, apertou. Essa força que está fazendo esse parafuso voltar para o lugar, essa é a força de união, que é a zona ali elástica do parafuso. Ele está pressando aquela chapa para não fazer ela soltar, né? Então ele está suportando todas as cargas que ela junta. Mas essa força de união ela não é fácil de ser medida. Tanto é que a gente está vendo aqui que, vamos pôr um torque de 100 newtons aplicado no parafuso, com as nossas apertadeiras, 50% sobre a cabeça fica sobre a cabeça do parafuso. 40% desse torque, ou seja, 40 newtons, fica só no atrito da rosca, para vencer aquele atrito da rosca com o parafuso. E só 10% desses 100 newtons que é a força de união resultante. Então são 10 newtons só. Mas esses 10 newtons com força de união é muito. É muito alta essa força de união. Para a gente medir a força de união, tem um transdutor, que ele é uma chapa, que ele é ligado a um aparelho, né? Um acta, para fazer essa medida de força de união. Essa chapa é colocada entre as duas e quando aperta o parafuso, ele resulta, né? Esse torque que só é residual, que é a força de união que fica ali, que marca nesse aparelho. Então, mas não dá para a gente fazer isso em todos os carros da empresa, a gente gerar. Então, isso é um estudo feito pela engenharia de produto, que faz define quais são esses torques, né? Antes da produção do carro. O grande problema é que não é fácil nem prático medir a força de união em situações normais de produção. Aqui a gente está com um gráfico demonstrando quais são as zonas de torque aplicadas no parafuso. Então a gente tem aqui no começo, de 0 a 80% na aplicação do torque, a gente traz a zona elástica, que é a zona que a gente trabalha geralmente com parafuso. Que é a zona que ainda o parafuso ainda consegue voltar ao seu tamanho original.
Ele passando para a zona plástica, ele já deforma, ele já não consegue mais ter essa propriedade de voltar ao seu tamanho normal. Então ele já estica, vai esticando. Até chegar na zona de quebra. Ele não ganha mais torque, não ganha mais ângulo, né? Você vai aplicando torque nele, ele não vai ganhando mais. Não vai ganhar mais torque, ele só vai ganhando ângulo. Até romper o parafuso. Então, o torque ideal que a gente fala, o aperto ideal, é quando ele está aqui, ó. Ele está no final da zona elástica e no comecinho da zona plástica. Ele, quando está a 80%, esse é o aperto ideal, mas é muito difícil de a gente conseguir esse aperto. Então a gente sempre trabalha aqui dos 80% nessa zona aqui para baixo, até aqui, da curva para cima, até os 80%, que é ali a zona elástica do parafuso. O ideal é que o parafuso seja a parte mais fraca da junta. Um parafuso mal dimensionado torna o produto mais caro e mais pesado. A gente teve buscando informações, viu que em média um carro, ele precisa de mais ou menos 1.500 parafusos para ser montado completamente. Agora imagina, a gente vai ver até a imagem aqui abaixo, todas as peças montadas, a maioria é feita com parafusamento. Então imagina, 1.500 parafusos. Vamos supor que a gente compra um parafuso que está mal dimensionado, um parafuso mais robusto, não precisaria desse parafuso, então o carro vai ficar mais pesado. Ou um parafuso a gente quer comprar um mais barato, mas não vai aguentar o torque que ele vai aplicar em cima dele. Então isso é uma área assim que demanda muito estudo para dimensionar um parafuso para um veículo, né? Essas partes de segurança, cinto de segurança, banco, freio. Imagina se a gente dimensiona uma coisa errada, a gente vai elevar os custos, ou se abaixar demais a gente pode pôr a vida de uma pessoa em perigo, né? A contextualização da empresa. A nossa empresa que faz essas maquinárias, que tem todo esse estudo, ela é de origem sueca. Em 2019, a empresa completou 64 anos aqui no Brasil. Hoje, aqui no Brasil, ela conta com mais de 1.300 funcionários. A visão dela é ser a primeira na mente e a primeira na escolha. O que é isso, primeira na mente e primeira na escolha? Sempre que alguém pensar em parafusamento, ela quer ser a primeira na mente da pessoa. Pô, vou contratar a empresa que dá pesquisada aqui, as máquinas dela são muito boas. Então essa é a visão da empresa, a primeira na mente e a primeira na escolha. 21 de fevereiro de 1873, a empresa foi fundada em Estocolmo, na Suécia, mas ela era fabricante de ferrovias, não tinha nada a ver ainda com o que ela faz hoje. 146 anos depois, a empresa é líder no mercado de compressores, ferramentas e perfurações. Compressores hoje ela é líder absoluto, não tem ninguém aí para bater de frente com ela. De ferramentas hoje também a gente tem alguns concorrentes diretos, mas ela está sempre ali entre os primeiros lugares de compra de ferramentas, que é a área que a gente está fazendo o estudo. Perfuração e mina. Muitas minas aí de extração de minério, ela usa a nossa marca, né? Então são grupos diferentes, compressores, ferramentas e perfuração. A adesão da ferramenta inteligente de Bolting é recente e começou pela indústria pesada, como a de óleo e gás e geração de energia, como eu disse anteriormente. São as empresas que usam mais esse tipo de aperto. É controlado, tem controle de ângulo, controle de torque, tem todo esse tipo de controle. Empresas desses setores passaram a difundir a cultura de apertar parafusos com torque e tensionamento precisos. É o que essas máquinas hoje geram, né? São aplicações de torque e tensionamentos precisos. As receitas, os pedidos recebidos e o lucro operacional atingiram o maior nível histórico em 2019. Foi o ano que mais se vendeu máquinas para esses setores, automotivos e de óleo e gás. Também foi o ano em que foram adquiridas mais novas empresas do que em qualquer outro ano. Essa é uma estratégia da empresa de pesquisa, da minha empresa. Ela faz o quê? Ela compra novas empresas. Se a empresa tem uma tecnologia que interessa, que ela vê que vai atender o mercado, ela adquire essa empresa, compra, não muda o nome, absorve essa tecnologia e o pessoal que vem com essa empresa, com novas ideias, propondo novos tipos de ferramentas, e assim ela só vai crescendo seu patrimônio e ganhando fatias no mercado, né? Meta de crescimento ao ano dela é de 8% ao ano, aplicando esse tipo de estratégia, comprando empresas que estão propondo novas ideias no mercado.
inovação com foco no cliente. Esse é um dos princípios da nossa empresa. Ela sempre tem foco no cliente. Esse ano ela está desenvolvendo mais ferramentas com ergonomia maior, que façam com que o operador aplique torques maiores sem que ele sofra tanto força, né? Faça tanta força com o braço. Então agora eles estão entrando com equipamentos pulsativos que não geram tanto impacto na mão do operador. Hoje a empresa investe mais em P&D do que os concorrentes. Então, ela sempre vai desenvolvendo isso, comprando empresas, envolvendo em pesquisa e desenvolvimento, para sempre estar à frente no mercado. Essa aí mesmo é uma múltipla de rodas, que faz o aperto dos 4 parafusos. Se tiver 5 ou 6 parafusos na roda, ela desenvolve essa máquina. Essa é uma de 4 fusos, que faz o aperto da roda dos carros. A metodologia, né, foi analisar e apresentar os dados gerados pelas máquinas. Dados usados para otimizar o processo. A gente pegou os dados dessas máquinas, né, que é o dado de aperto, que ela gera de aperto, e aplicamos para otimizar as operações. Então a gente, com os dados de aperto, a gente define melhor uma janela de ângulo e a gente pode aplicar aí também controle de corrente, para que ela não gaste tanta energia assim para aplicar o torque. Ou exceda essa energia para aplicar o torque quando um parafuso enjambre. Para a gente melhorar a velocidade dessa máquina, ou para otimizar esse processo, a gente usa a verificação de gráficos, que mostra para a gente os torques, a comparação de torque pelo tempo de aperto. Promover ganho de tempo, qualidade de aperto e qualidade geral do equipamento. São todos os ganhos que a gente tem com esse trabalho que a gente vai demonstrar mais à frente. O estudo presente foi interpretado como descritivo com dados qualitativos e quantitativos. O estudo buscou cruzar dados e gráficos gerados nos softwares das máquinas. Então a gente, com os softwares das próprias ferramentas, a gente cruzou esses dados, né, de gráficos, de controle de torque, que ele salva, né, de cada programa, ele salva até 5.000 apertos. Então a gente faz uma média em cima desses 5.000 apertos aí para otimizar esse programa. Para que a otimização de processo seja realmente eficaz, é preciso tratá-la com enfoque sistêmico. Foi isso que aconteceu. A gente apresentou um trabalho para a empresa e ela abraçou a empresa que a gente presta o serviço. Então, se vamos pôr assim, o setor que a gente apresentou, esse trabalho, que vendeu esse serviço, não tivesse abraçado, a gente não teria conseguido aplicar em toda a montagem final, suspensão e modo propulsor. O que a gente fez? Foi um trabalho sistêmico, tem que ser sistêmico. A gente toda semana tinha uma quantidade de operações a fazer otimização. E se não tiver um enfoque sistêmico, a gente não consegue desenvolver esse trabalho. É um trabalho que demanda tempo. Então tem que ter um técnico ali focado só nisso, né? Para fazer só esse tipo de trabalho, não faz nenhum outro tipo de trabalho. Ele só fica aplicando essas otimizações de processo. Esse estudo de caso, agora a apresentação, né, discussão dos resultados, esse estudo de caso veio demonstrar como podemos otimizar o tempo de produção e garantir a qualidade dos produtos utilizando de gráficos e dados de aperto. Essa aqui é a situação inicial, né? A gente está falando suporte da travessa, de uma picape. A gente está vendo ali como o parafuso vinha, né, apontado e o tempo que ele gastava. Aí são 2 na parte esquerda e 2 na parte direita do suporte da travessa. Então são 4 parafusos e a linha vem rodando, né? A linha não para. Ela vai movimentando e o operador vai seguindo, fazendo esse aperto desse parafuso. Abaixo, observamos o tempo gasto para fixar os parafusos do suporte da travessa e as imperfeições da curva de fixação. Esse aqui é um gráfico, não sei se está dando para ver, ele é torque por ângulo. A gente vê que aqui no começo do aperto, ele tinha uma imperfeição, aqui ele já estava perdendo um tempo aqui para realizar a aplicação do torque. E essa curva aqui, essa pequena aqui, é quando o parafuso encosta na carroceria
e ganha o torque que ele tem que aplicar, até chegar na janela dele de controle de torque. Do outro lado, a gente pode ver, é um gráfico que está comparando o torque com o tempo. Então, o que a gente pode ver é que ele gastou ali mais ou menos 4.000, no pico lá do gráfico, 4.200 milissegundos para realizar um aperto. Esse é só o tempo de aperto, fora o tempo que ele vai posicionar a máquina, apertar o parafuso. Então, qualquer tempo que a gente ganha aqui, a gente já está melhorando ali, porque vamos imaginar aí 200, 300 carros aí por dia, você ganhando um tempo desse aí, em cada desse parafuso. Então o que a gente fez? Foi realizada a verificação dos gráficos. Toda hora que passava esse carro a gente estava com o software ligado, né, direto com a máquina, online, né, e verificando os gráficos de aperto. E verificando. Aí a gente observou que ela teve um tempo médio de fixação, era de 4.200 milissegundos. Então ficou ali entre 4.000, 5.000, 4.500. Então a gente definiu que seria 4.200 milissegundos que ela estava ali gastando para fazer cada aperto. O operador, como eu já disse antes, né, deslocava junto com a linha. A linha rodando, ele vinha deslocando, apertando. Isso aí, a gente foi verificando o histórico de aperto e viu que estava promovendo um grande número de não OKs. Então toda vez que ele aperta e não atinge o torque, ele tem que retornar esse parafuso para apertar de novo. Então isso aí gerava uma perca grande de tempo para fazer uma operação. O que a gente fez? Vamos adiantar esse processo de aperto, que ele vai diminuir, né, a quantidade de não OKs desse processo dele. E ainda vai ganhar uma melhor qualidade de aperto. Então o que a gente fez? Foi as soluções implementadas. A velocidade da etapa 1, ele só tem uma etapa desse programa. Então a gente passou de 70 RPMs para 140. A gente dobrou a velocidade desse aperto. A gente implantou uma janela de controle de ângulo e corrente. Então agora, além de controlar o torque, ela tem uma janela de torque, ela agora também tem uma janela de ângulo. A gente implantou, né, um começo de leitura de ângulo definido e foi monitorando. Deixou lá 2 dias rodando, sem a gente mexer, né? A janela de ângulo aberta, de 0 a 9.999. Depois de 2 dias a gente voltou e coletou os dados de novo e definimos uma janela de ângulo para ela e de corrente. A gente habilitou a leitura de corrente. Um pouquinho de torque de 50 newtons, ela gasta aí 60% da corrente para apertar aplicar esses 50 newtons. Então se ela gasta aí 60% de corrente, a gente fez uma janela ali, denominando 20 para menos, 20% a menos e 20% a mais. Então ficou de 40% a 80% que ela pode atingir. Se ela passar disso aí, pode ser que o parafuso enjambrou, então ela desliga. Aí o operador vai ter que fazer ali de novo, vai voltar, ou tem alguma sujeira ali na porca, um respingo de solda ou muita tinta da carroceria. Aí ela desliga, não passa dessa velocidade que a gente definiu, desse controle, né, de corrente, e o operador tem que soltar e apertar de novo. O primeiro objetivo, que é aquele começo ali do gráfico que eu mostrei anteriormente, passou de 8 newtons para 16. Porque aí assim, essa sujeira que tem ali no meio, tá meio tinta, um pininho de solda de ali dentro, ele desconsidera, né? Já leva junto com o aperto e já desconsidera esse aperto. E desconsidera essa sujeira que tem ali no processo. Só que esse tipo de junte ele tem que ser analisado também, né? Porque se for um torque maior, tem uma borra muito grande, pode danificar ali a peça. Então se perder a peça, é bem mais caro que você perder o parafuso, né? Um tempo ali para voltar. Aqui são os gráficos. Depois que a gente aplicou a melhoria desse processo, né? Colocou a janela de ângulo, aumentou o primeiro objetivo, aumentou a velocidade. Então você vê, aquela curva que tinha antes, aquele calombo que tinha aqui, que era de interferência de processo, como tinta, sujeira, eu falei, tá vendo? Aqui ele já some. Ele nem leva em conta. Então pode ver aqui que a curva está muito mais limpa de torque. Aqui a gente pode ver aqui, ó, a janela em verde aqui é a janela de torque e aqui a janela de ângulo. O tempo lá que a gente ganhou, a gente pode ver agora, tá vendo? Ele termina ali mais ou menos 2.000 graus, é uma média que a gente fez, 2.200 graus. Esse gráfico que a gente pegou, ele estava ali 1.800 graus, mais ou menos. 1.800 milissegundos, não é graus não. Ali é torque por tempo, o segundo gráfico. Então, nisso aí a gente ganhou uns 2.000 milissegundos em cada parafuso.
A gente pode ver o resultado de ganho obtido, tá vendo? O tempo por ponto. A gente ganhou 2.000 milissegundos. A quantidade média de chassi na época que a gente fez o estudo era 232 chassis de picape. Por 4 parafusos, quando a gente fez a conta, foi uma redução de tempo de 0,52 horas. A situação final de aperto de fixação dos postes de travessa, como é que ele termina o aperto, tá vendo? Bem, ele tem duas arruelas nele. E assim que termina o aperto do parafuso. Então, considerações finais. Esse trabalho foi realizado a partir de métodos científicos no intuito de explorar os objetivos e informar ao leitor sobre a importância dos dados gerados por máquinas na otimização dos processos industriais. O objetivo geral e o específico foram respondidos. Conforme a análise demonstrada anteriormente, como vimos, podemos sim otimizar os processos industriais de aperto. Utilizando dados gerados por máquinas, diminuímos tempo de execução de aperto e qualidade de aperto da junta apresentada. Muito obrigado. E isso foi a apresentação do nosso TCC.